Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. É, Resolvi postar esse Hangout, primeiramente para chamar a atenção de autoridades sérias que ainda possam existir nesse país, né? Autoridades competentes que saibam discernir entre o certo, o errado, a verdade, a mentira, a justiça e a injustiça. E também conclamo aos líderes religiosos, né, que possuem também a primazia da ordem, da decência, né, primando pela verdade, pela, pela verdadeira e sã doutrina. Também não é admissível que em pleno século XXI, né, nós tenhamos de nos submeter a determinadas situações como estas, ainda que com um teor religioso, espiritual, e se utilizando praticamente das escrituras sagradas para criarmos barbarismos, como a história já relatou. No caso, por exemplo, de Antiga Guianas, né, com o dito cujo Jim Jones, que é de conhecimento de todos. E hoje nós temos algumas instituições que se dizem e levam o nome de cristãs, praticando todo e qualquer tipo de aberração. Homens anciãos, pastores, né, entre aspas, falsos anciães, falsos pastores, né, falsos ministros do Evangelho, que estão deixando de pregar as Escrituras para pregarem doutrinas particulares, devido às suas particulares interpretações das Escrituras Sagradas. E eu me sinto no dever de colocar em pauta hoje esse tema, nesse Hangout, e observando alguns detalhes que eu pude presenciar nesta seita Congregação Cristã no Brasil. Ao meu ver, entre outras, né, mas também é uma das mais perniciosas que nós encontramos hoje, principalmente porque são antibíblicas. E quando você não faz parte desse movimento, eles fazem de tudo para te arrancar de outros aquários, né, ou para, com uma determinada argumentação, levarem as almas para esta denominação. Uma vez lá, se você concordar com todos os dogmas, você é venerado, é colocado nas alturas. Por outro lado, se você questionar as inverdades que ali são pregadas à luz das escrituras sagradas, você começa a passar a ser alvo de perseguições, de traumas de todo e qualquer tipo, e o pior que depois você tem que ao longo dos seus anos conviver com esses traumas, são pessoas que não têm um pingo de afeto humano, não possuem um teor de amor e caridade de fato e em verdade, porque nós sabemos que contra praticamente fatos não existem argumentos, né? E nada pode ser contra a verdade, senão a verdade pela verdade, né? E sempre verdade. Então nós observamos eu demarquei aqui alguns fatos, né? Talvez não todos, mas alguns fatos que dá para a gente observar onde que esta denominação começa a ser antibíblica. Jesus disse: "Ide pregai o evangelho a todas as criaturas, povos, nações e línguas", né? Ele também disse, né? "Pede-me e dar-te-ei as nações, os confins da terra por possessão". Esta é uma denominação que se achou no direito de inverter esse ditame de Jesus Cristo. Então, eles não pregam o evangelho, são contra a pregação em massa, pregação em áreas abertas, né? E dizem que só pregam se alguns dos membros receberem uma revelação
divina, em especial a respeito dessa ou aquela pessoa. Aí eles vão te buscar. Uma coisa complicada, né? Pôr-se contra a palavra de Deus e criar uma outra historieta. Recusam um dos ministérios que, embora haja falso pastor, falso mestre, falso profeta, também há os verdadeiros. Então nós precisamos observar que eles negam o ministério de pastor. Ao invés de chamar os seus pregadores, que deveriam ser chamados de pastores, ainda embora existindo os falsos e verdadeiros por aí, eles não aceitam e tiram esse ministério da Bíblia por conta própria, baseado nas revelações que dizem ter um tal de Luís Franciscon, que o próprio Paulo disse, né? Ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema, maldito. E o próprio Paulo diz, não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. Então, irmãos, continuando aí, a Bíblia diz também que existe um só batismo, uma só fé e um só Deus. Eles não aceitam batismos de outras denominações. Se você chegar lá com batismo de qualquer igreja, qualquer outra denominação, eles te forçam a batizar de novo. E um batismo no tanque, não é um batismo nas águas correntes, por imersão nos rios, não. É um batismo em tanque, particular deles, né? E a única coisa que eles oferecem para te catequizarem é você, em dias de batismo, visitar os seus cultos. Se porventura você sentir algum chamado, alguma coisa, você corre ao tanque e se lança ali dentro. Sem qualquer preparo, sem qualquer ensino bíblico, sem qualquer estudo das Escrituras, sem conhecer essa doutrina ocultista e esotérica deles, esotérico com S, tá? Não grafado com X. O esotérico deles é escrito para nós aqui com S, porque existe esotérico com X, que significa outras coisas. Também eles destroem mais um mandamento do Senhor que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, igual a esse, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eles não amam ninguém que não sejam de dentro da sua denominação. Enfim, eles não respeitam o próximo, eles não respeitam determinadas pessoas que fazem parte de outros aquários, né, de outras denominações. Enfim, eles também anulam esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Interessante isso, né? Uma outra situação que eles também vão de bate contra a palavra de Deus é que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando eu tive fome, sede, né? Estive nu, aquela coisa toda, me desse de comer, me desse de beber, me desse de vestir, né? E também os discípulos entraram em contradição e disseram: mestre, quando que o senhor teve fome, sede, frio, doente, nós te demos de comer, te vestimos, te visitamos, essas coisas todas. Os discípulos também davam uns foras terríveis, né? Mesmo andando com Jesus, vendo os sinais de Jesus, sempre aprontavam como eles estão aprontando nos dias de hoje também. Então, meus amados, eles não respeitam também esse mandamento de Jesus. Para eles te ajudarem em uma situação sufocante, uma situação de necessidade, eles precisam serem avisados por Deus através de revelação. Senão, não te ajudam, te deixam morrer à míngua, né? É interessante que essas ordens religiosas pegam dinheiro, ofertas, coisas que não deveriam ser praticamente propriedade particular ou uma forma de enriquecimento ilícito, apropriação indébita, deveria voltar esse dinheiro para a obra de Deus, no sentido de ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres, né? Com creches, asilos, escolas, hospitais, sem fins lucrativos, lógico, padarias comunitárias, farmácias, né? Auxílio a desemprego. Não, eles só pensam neles e fazerem elefantes brancos, que realmente não leva a lugar nenhum. Se pelo menos houvesse qualidade de vida, tudo bem, mas não existe, né?
e hoje estão bem afinados também com a política corrupta, né? Não existe mais diferença entre denominações religiosas, igrejas, instituições religiosas, com o mundanismo, o secularismo e o poder político corrupto. Então eles se dão bem com os falsos pastores também, né? Um outro problema é que eles não aceitam o ensino da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, né? Então a própria Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de entendimento e conhecimento da minha palavra. E eu não sei como eles pregam, tenho as minhas dúvidas, ainda não posso asseverar, mas eu creio que deve ser então através de uma entidade espiritual, tipo Zé Pretinho, né, Pombagira, alguma entidade espiritual que eles recebem e praticamente possuem o dom de vidência ou coisa desse tipo. Porque não estudam a palavra e não aceitam o estudo da palavra, é um pouco complicado quando a Bíblia nos adverte e nos admoesta e nos exorta a conhecermos mais da palavra de Deus. Chega momentos de dizer: comei da minha palavra, né? Chega nesse momento, momentos assim que a Bíblia chega a dizer para que nós redarguimos, né? Preguemos em tempo, fora de tempo, né? Conheçamos a sua palavra, então. Um outro caso bastante interessante é que eles dizem em relação aos dons espirituais, né, de Coríntios, que não existe mais profeta. Eles confundem as coisas, que o último profeta foi João. Obviamente, o último profeta, segundo a lei, foi João. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu cativo ao cativeiro, né? Levou o cativo o cativeiro e derramou dons entre os homens. E então o dom de profecia não tem nada a ver com profeta, né? Se bem que o profeta era aquele que falava da parte de Deus, e hoje quem fala verdadeiramente, sinceramente, de um coração limpo, de uma mão pura das coisas de Deus, torna-se também um profeta do Novo Testamento, mas não um profeta que profetizava futuro, vaticinava. Agora, o dom de profecia é uma coisa que existe na Bíblia Sagrada. E eles criticam, ridicularizam as pessoas que possuem esse dom e não aceitam, e só dizem que o único caminho de salvação é a congregação cristã, não há outro. Quer dizer, Jesus é um zero à esquerda. Salvação não é mais por Jesus, é pela congregação cristã. Absurdo, né, irmãos? E a palavra de Deus não tem mais efeito. O valor que se dá é a palavra que sai dos púlpitos desta denominação satânica e sectária, alienante, né? Congregação cristã no Brasil, e diz que somente as palavras que são proferidas das bocas dos anciãos é que levam à salvação. Então a Bíblia, Jesus Cristo, para eles não tem mais finalidade alguma. Quem salva é a congregação cristã, é o único caminho, né? E a palavra de Deus não tem valor. A palavra que porventura vai ter valor é a que é proferida pelos seus anciãos nos púlpitos dessas seitas satânicas. E a Bíblia é clara em falar, né, que o dom de profecia é um dos 9 dons descritos na Bíblia, em Coríntios. Então não tem como a gente sair das Escrituras para acreditar nessas baboseiras, nessas verborreias, né? Pessoas que acham que não tinham o que fazer, estavam descontentes nas suas denominações, saíam dos movimentos dos primórdios e criavam essas loucuras, dizendo que seriam revelações de Deus. Torno a dizer, o próprio Paulo disse: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema, maldito, né? Uma outra questão que eles se embasam também é a questão do ósculo santo e do véu. É uma verdadeira santidade exterior, é um externalismo, né? E o que é pior, é um costume cultural, até hoje, no meio judaico e árabe, né? Então eles costumam a se beijarem quando se encontram, homem com homem, mulher com mulher. Isso aí é uma questão cultural, não tem nada a ver com religião. Não existe nada de religioso ou espiritual nisso, né? Isso é um costume cultural, uma questão que para nós, né, não existe. Você não vê um homem beijando outro homem, mas entre um árabe e outro árabe eles se beijam na face. Entre um judeu e outro judeu eles se beijam na face. Então é uma questão cultural. E tudo isso, né, é,
nos criam problemas, né? Porque quando você participa de uma coisa dessas e você não aceita, então eles começam a te perseguir. Ou houve comigo, vai haver com qualquer outra pessoa que interferir entre eles, né? E não permanecer por não aceitar esses disparates, esses desacordos, né? Essas aberrações, esses paradoxos terríveis, né? Então eles vão te criar problemas. Eles passam por eles terem membros e súditos em toda parte, né? Eles têm pessoas praticamente nas instituições financeiras, como funcionários, instituições governamentais, em bancos, em empresas, em escolas, em redes de supermercados, né? Em empresas de porte menores, na sociedade. Então, eles procuram vincular e começam a te marcar como uma figura marcada, te detonando, te caluniando, dizendo que você é um bode, que você não é ovelha, que você está falando mal da doutrina. E os anciãos, por sua vez, colocam essas pessoas contra nós por dizerem que para assegurar o bom andamento da obra de Deus. Que obra de Deus é isso, meu irmão? Cria vergonha na sua cara. Se você ainda é homem, tem personalidade, tem caráter de homem, porque eu não vejo nada de obra de Deus nisso. Eu vejo uma obra do demônio que vocês estão fazendo com as pessoas, com as mentes, criando traumas irrecuperáveis nas vidas das pessoas. Se a pessoa for fraca, a pessoa se arrebenta de tudo que vocês fazem, essa lavagem cerebral, essa nojeira que vocês transmitem. Então eu faço um apelo de novo, onde estão as autoridades competentes, sérias desse país? Não gente corrupta que está envolvido com isso também. Pessoas sérias. Né? Eu quero me envolver com pessoas sérias. Eu fui um homem pecador, um homem do mundano, e Jesus me resgatou, me converteu, me lavou, me regenerou, me deu novo nascimento, não para conviver, continuar convivendo com esses tipos de mentiras grosseiras e baixas, né? Não com esses espíritos enganadores, esses espíritos viciados, né? Cujas mentes estão cauterizadas no erro, nas doutrinas do engano, nos ensinos de demônios, né? Ensinos de erros. Como o próprio Jesus disse, esse povo me louva e me adora com a boca, mas o coração está longe de mim, né? E me adoram com preceitos e mandamentos que são ensinos de homens, né? Então essas pessoas que estão por toda parte começam a fomentar perseguição contra estes que supostamente não aceitam estas aberrações. E aí eles começam a te colocar no fogo cruzado, né? Te colocam numa situação muitas vezes sem saída, e dentro da sua cidade, como aconteceu comigo, você começa a ser o bode expiatório. Não presta, não vale nada, fala mal de religião, fala mal de pastor, fala mal de ancião. Mas por que que nós falamos mal? Né? Jesus disse: Bem-aventurados sois vós quando vos perseguires e vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Regozijai-vos e rejubilai-vos, porque grande é o vosso galardão nos altos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Se você está sofrendo, irmão, perseguição, padecendo perseguição por causa do nome de Jesus, é uma coisa. Agora, se você está provocando perseguição, é outra coisa. Se você está dando espaço para ser muitas vezes contrariado nas suas posições, ou da sua instituição, ou da sua denominação, ou da sua religião, não esconda atrás da cruz de Cristo, não. Isso é problema seu. Assuma os seus erros e as suas posições. Tenha vergonha na cara, tá? Já ouvi depoimentos desses homens frívolos, ímpios, egoístas, dizendo que grande parte desses mendigos que vivem de rodovia a rodovia, e eles riem com seus membros quando dizem isso, foram ou passaram por membros da Congregação Cristã do Brasil, e por terem saído e pisado no concerto eterno, o concerto eterno não é Jesus, é a Congregação Cristã no Brasil. A Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é que sai da boca de púlpito de comedor de feijão lá. Então, esses mendigos, né, praticamente, eles
foram membros da congregação e, por terem abandonado, foram tomados de vários espíritos demoníacos, foram tomados de legiões demoníacas e acabaram perdendo a sua identidade e acabando se tornando mendigos e andantes, né? E engraçado que quando eu me afastei desse segmento, por ver essas inverdades bíblicas, né? Essas aberrações, essas verborreias antibíblicas, começaram a participar na casa da minha mãe, que infelizmente já é uma senhora de idade, mas glória a Deus pela vida dela, ela se sente de ficar nesse local. E nós sabemos que a salvação é individual, né? E o próprio Senhor Jesus nos deu o livre-arbítrio. E começaram a adentrar a casa da minha mãe como uma ponte e me dizendo coisas que, se não tivermos estrutura, nós não aguentamos. Ou ficamos com esses traumas o resto de nossas vidas. Que eu ia virar mendigo, porque eu tinha saído da igreja, que eu tinha deixado o concerto eterno, que eu ia ficar louco, né, usando membros deles para levar essas mensagens dentro da minha casa, da casa da minha mãe, como uma ponte, quando sabiam que eu estava ali. Que o diabo ia tomar a minha mente, olha só, gente, o perigo dessas coisas. Que eu ia virar um mendigo, né, que eu ia ficar em uma cama tomado de câncer, cuspindo sangue. E cada dia ia um deles diferente, enviado por esses mensageiros de Satanás. E outras vezes diziam que a terra ia abrir 7 palmos, que se eu me desviasse da congregação cristã eu iria morrer precocemente, que eu ia morrer de acidente. Irmãos, coisas que só Deus na nossa vida. Então eu fico imaginando como é que uma coisa dessa pode estar cheio de gente. Enfim, hoje existe até. Isso não é de se estranhar, porque não existe qualidade nisso. Quantidade, para mim, não quer dizer nada, né? Jesus trabalhou com 12 discípulos e olha a obra que ele deixou na face da terra, né? Jesus chamou 12, 12 viraram 70 e deu no que deu aí, né? Então você vê hoje o islamismo é uma das maiores religiões monoteístas do mundo, tem templos e população espalhados para o mundo inteiro. Até as pessoas têm um medo, um viés aí dela se tornar a maior religião do mundo nos próximos anos, porque cada casal, cada cônjuge muçulmano costuma não ter televisão em casa e se tem também, costumam ter 10, 12, 15 filhos. Nós observamos lá pela guerra o número de pessoas que são vitimadas, que são mortas pela guerra, e aquele povo não para de crescer, não para de crescer. É um mistério isso, né? Mas enfim, a congregação não me assusta, e tantas outras denominações também religiosas, não me assustam com questão de templos e quantidade, né? Eu gostaria de ver qualidade nesses movimentos, coisa que nós não vemos. E nós sabemos que quanto mais elefantes brancos, mais pessoas vão estar ali indo, né, sendo ofertantes, sendo dizimistas, colaborando, fomentando com essa injustiça. Né? Pessoas que a própria Bíblia diz que não sabem discernir, né, a mão direita da mão esquerda. A Bíblia diz: como pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos em um abismo? Tá. Então essa questão de te maldizer, jogar maldição, oração contrária, quando você não pretende mais continuar no meio deles, é uma verdade. Eu presenciei isso, passei, conviver com isso de uma forma traumática, chegava a ter pesadelos à noite, né? Que alguém estava vindo me buscar, pesadelos com situações fúnebres, pesadelos com espíritos malignos, né? De tanta oração contrária, de tanta sujeira que eles colocam em nossas cabeças quando desviamos dessa seita satânica, maligna. E o interessante é eles rirem, irmãos, quando eles veem um mendigo. Falam: esse aí foi da nossa igreja lá, saiu, hoje vive de andar de rodovia em rodovia. Quer dizer, não é nada engraçado nisso, não tem nada irônico nisso. Isso não, para mim não é uma comédia, isso é uma coisa séria, muito triste, né? Então é interessante que eles falam isso com o maior deboche, né, entre eles, os líderes e os liderados. Então,
nós podemos, por exemplo, observar, né, que essas coisas são antibíblicas. E se são antibíblicas, nós podemos asseverar, fazer uma assertiva que é um anticristianismo, que é uma seita satânica, né? A grande maioria dos seus líderes, com poucas exceções, bebem, fumam e surram suas esposas e pregam no cargo de ancião numa boa, né? Geralmente também são coniventes com isso, porque diz que a mulher não tem direito algum nessa denominação, devem ficar caladas, né, e aprender em casa com seus maridos. A mulher nessa denominação é um zero à esquerda. Eu sei que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da esposa, né, e a mulher deve ser submissa ao homem na fé cristã, mas a Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas, né, no Senhor, e as mulheres também respeitar e amar os seus esposos no Senhor. Quer dizer, existe uma certa igualdade e a mulher tem os seus valores perante Deus e o homem também, né? A mulher não é praticamente o sexo inferior, né? Nós estamos vendo que muita abertura também, muito feminismo, muito movimento feminista tem trazido dissabores para a família, né? A mulher, quando ela passou a se tornar independente, deixou das coisas de Deus, deixou de cuidar da sua família, hoje nós vemos o volume de divórcio, de separação muito grande, né? De prostituição, de adultério, de assédios, né? Então nós vemos que realmente ir contra a palavra de Deus é complicado. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus, né, é o dom do Espírito Santo e vida eterna, né? Então, nós podemos observar que eles geralmente, esses anciãos, eles bebem, fumam e surram suas mulheres, porque eles dizem que o único pecado que existe na congregação, o resto são fumar é fraqueza, beber é fraqueza, surrar a mulher e a esposa é fraqueza, né? O único pecado mortal que não tem salvação, que te jogam dali para fora, é a fornicação ou a prostituição. O pecado de morte para eles é você pecar com prostituição ou fornicação. E também o adultério quando estiver casado. A fornicação e a prostituição é mais entre solteiros, né? Agora o adultério já é entre os cônjuges, né? E nós observamos que eu conheci uma pessoa na cidade de Londrina, quando eu por ali morei, que foi um moço que praticamente batizou nessa igreja, nessa denominação, nessa seita, e com o tempo ele se namorou de uma menina e acabou caindo em pecado. E não foi revelação de Deus, não foi nada. A coisa veio à tona, os seus amigos ficaram sabendo, levaram ao conhecimento do ancião, e toda vez, e qualquer vez que esse moço adentrava nos tempos dessa denominação, eles começavam a trabalhar na cabeça desse moço. Você pecou, você não tem mais salvação, você vai morrer, a tua alma está morta, você não tem mais jeito, para Deus não tem mais jeito, o diabo vai te tomar, você vai ficar na sarjeta. Acabaram com a mente da pessoa. Certa vez eu encontrei sentado numa calçada, jogado à beira de uma calçada, dizendo que ele mesmo com as suas próprias palavras, um jovem de 18, 19 anos, dizendo que ele havia pecado contra Deus, que não havia mais salvação para ele, que ele não era mais digno de adentrar a congregação cristã do Brasil, e que só sobrava para ele, só restava para ele a destruição e a morte. Eu lhe disse: olha, rapaz, levanta a sua cabeça, olhe para Deus, procure uma outra denominação que você sinta bem e saia do meio desse inferno, que isso é tudo mentira, é para te justamente destruir, acabar com a tua autoestima, te traumatizar, para realmente te verem nessa situação, na lama, no fundo do poço. Nunca mais o vi, não sei que destino que tomou, mas estava uma situação difícil devido a esses traumas que eles incutem, né? Toda essa lavagem cerebral, essa sujeira que eles incutem nas mentes das pessoas que procuram se libertar e se desviar desta seita satânica. Se vocês acharem que eu estou acrescentando ou mentindo, participem com eles, entrem no meio deles. Só não sei se você vai ter força depois para sair. Porque diz que tem um ditado que diz: entrar em uma seita é fácil, o difícil é sair dela.
Se você sair de lá, sair bem, sair vivo, e com uma mente sã e ter estrutura para aguentar tudo que eles vão fazer com você, os traumas que eles vão te incutir, sem problema nenhum. Um outro perigo também é que na Bíblia, justamente quem entregou Jesus, irmãos, quem arrebentou com Jesus, quem entregou Jesus para o poder político e naquela época foram os anciãos, os escribas e os fariseus. Então esse nome ancião não me soa bem. Né? Se você quiser abrir as suas escrituras e buscar lá, Jesus foi entregue pelos anciãos, escribas e fariseus. Então esse nome para mim é um nome nojento. Né? Eu não sinto graça nesse nome ancião. Né? Isso para mim tem uma herança perversa, satânica, demoníaca. Né? Um anticristianismo e eles provocaram o pecado contra o Espírito Santo. Eles entregaram o Filho de Deus, ou o próprio Deus, né? Na hipóstase. Então, muito bem. Então foram anciãos, escribas e fariseus que entregaram Jesus no Velho Testamento para que ele fosse condenado em morte de cruz. Agora vejam bem, amados, um homem como eu, tenho promessas de Deus desde que dos primórdios que comecei a minha carreira cristã. E não somos nós, irmãos, que amamos a Deus primeiro. Ele nos amou. Nós não temos culpa se Deus nos predestinou, nos chamou, nos abençoou com algum dom, com algum ministério espiritual. E eu sou um homem que aos 26 anos de idade, até então eu fumava, eu bebia, eu só andava armado, eu era uma pessoa dada aos prazeres do mundo, várias mulheres, vários namoros, namoricos, né? Nunca sustentei amantes, mas tinha várias namoradas, inclusive às vezes ao mesmo tempo, 2 ou 3 namoradas. Né? Eu costumo dizer que um dos meus maiores pecados foi amar demais, né? Eu amei demais. E Jesus me encontrou com 26 para 27 anos de idade, meu pai estava com câncer, enfim. E eu conheci Jesus pela dor. Meus negócios não estavam indo bem, minha loja, meu comércio, meu restaurante, né? Minha conta bancária. Meu pai quase 3, 4 anos doente, enfermidade brava, essa tal de câncer. Levávamos para todo lado, Jaú, Bauru, São Paulo. Não havia dinheiro e sossego que nos tranquilizasse, né? Eu não tinha paz na loja, eu não tinha paz no restaurante, eu não tinha paz na minha casa, eu não tinha paz vendo meu pai daquele jeito. E, enfim, conheci o Evangelho, mas eu conheci o Evangelho e comecei a ler as Escrituras e me deliciei com o reino de Deus. Só que quando comecei na prática para participar desses movimentos, de uma forma até forçada, porque nós precisávamos de um aquário, entre aspas, comecei a ver essas aberrações, esses exageros, né, nos meios evangélicos. Falsos pastores, falsos anciãos, falsas doutrinas, ensinos de demônios, falsos profetas, mentiras, né, comércio com a palavra de Deus, né, deturpações e adultérios das Santas Escrituras em detrimento a interesses particulares, a interpretações particulares das Santas Escrituras. Isso começou a me desgostar, sabe? Comecei a ter um choque muito grande e eu comecei a me desentender com esses tipos. E eu via essas coisas, eles diziam que não podia falar de ungido de Deus, não podia falar de denominação, que Deus aqui ia tratar com eles, e vendo todo quanto é sorte de tipo de salteadores, ladrões e mercenários, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, cães gulosos, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, né, anciãos, falsos anciãos, né? E aí eu comecei a ter um certo choque, sim. Mas comecei a permanecer na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo como fundamento da minha fé, autor e consumador da minha fé. Passei a não congregar mais nesses tempos, já que eu não poderia mudá-los para melhor, para a verdade, para a santidade de Deus, para as verdades escritas na Santa Escritura Sagrada. Eu comecei a me afastar desses tipos. Também não tinha espaço quando começaram a me conhecer a minha essência, o que havia dentro de mim, começaram a fecharem as portas para mim, dizendo que eu não tinha futuro espiritual nenhum, que essas promessas de Deus na minha vida eram todas mentiras, que não iam se cumprir, que não era de Deus, eram de corações de homens e de mulheres que não sabiam nem o que estava falando. Mas eu sentia no meu interior, no meu coração arder pela obra de Deus, pela palavra de Deus, né? pela verdadeira Bíblia Sagrada, pelos verdadeiros
conteúdos das Escrituras Sagradas, não o que esses camaradas estão fazendo por aí, né? Comprando bancos, rede de televisão, mansão, aviões, comprando fazendas, gados, enfim, fazendo tudo que não é do agrado de Deus, né? Pessoas passando fome, órfãos, viúvas jogados, pessoas discriminadas, crianças abandonadas, famílias sem teto, sem casa. Então, eu acho que isso, irmãos, não é de Deus. Né? O dízimo e oferta, ao meu ver, é bíblico, mas para fazer a obra de Deus, né? Para fazer aquilo que Deus mandou, a caridade, o amor, a piedade, a benevolência, a misericórdia, né? E nós não vemos mais esse tipo de coisa. Nós só vemos essas pessoas fazerem interpretações particulares das Escrituras Sagradas e pegarem e administrar esse dinheiro como se fosse deles, como se fosse um patrimônio particular, como se fosse um bar de ponta de esquina, né? Então isso aí, ao meu ver, não está certo. Sempre que há uma catástrofe, uma endemia, uma epidemia, quem lança a mão são espíritas, maçons, Cruz Vermelha, o próprio Estado. Essa gente não aparece, né? E quando eles dão alguma coisinha é para distrair a nossa atenção, mas o grosso mesmo ninguém vê. Né? E cada vez que você constrói aí, eles começam a construir esses elefantes brancos, fomentam uma dinheirama lascada, dízimo que entra, é oferta para mostrar serviço, e eu sei que entre isso aí também há o superfaturamento. Né? Então, na realidade, se gastam 100 num determinado elefante branco, num determinado tempo, que é para angariar e guardar mais ofertantes, mais dizimistas, a intenção é esta, eles desviam muito mais por fora. Então existe uma bonança muito grande nas construções de templos, né? Porque se dizem instituições filantrópicas sem fins lucrativos e por isso o seu CNPJ é isento de impostos, mas na realidade de filantropia não existe nada. Eu conheci um hospital da igreja presbiteriana em Londrina, né? Se você se encontrar enfermo, é um hospital particular, você só entra se deixar um cheque na porta em branco ou um cheque de R$ 5.000. E todos os funcionários, enfermeiros são evangélicos, os médicos, na grande maioria, são evangélicos, ou seja, uma corruptela, uma corja de salteador, uma máfia terrível, né? E nós temos que suportar tudo isso em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome dos evangelhos. E eu sou uma pessoa que eu tenho o dom da palavra, tenho o conhecimento que Deus me deu razoável da Bíblia, tenho o dom de pregar, falo inglês, espanhol, francês, né, português e trago um pouco de árabe de berço. Meu pai era um libanês muçulmano, né? Então eu não sou nenhum vagabundo, como essas pessoas dizem. Eu não sou um trabalhador braçal, mas eu sou um homem intelectual, eu sou um homem que trabalhei, eu tenho meus valores para ser destruído por pessoas maléficas, malignas e satânicas, pessoas ignorantes, pessoas iletradas, né? Então, eu procuro pessoas sérias para eu conviver, compartilhar o evangelho, compartilhar as escrituras sagradas, né? O que está difícil nos dias de hoje. Né? Não é que eu seja o melhor, não, o bambambam, bam, bam, não existe isso. Mas nós somos dotados de razões, Deus deixou a razão para que nós possamos entender, discernir o que é certo e errado. E temos ainda mais uma ferramenta que não é desse mundo, que Deus nos deixou para uma ferramenta poderosa nas hostes espirituais, a nível espiritual, que é o discernimento de espírito, que é a sabedoria dos altos céus, né? Que praticamente é a armadura, né? Que Deus nos deixou, né? A Bíblia fala sobre a couraça do espírito, né? O capacete da salvação, né? A espada, que é a palavra de Deus, né? Os sapatos, que é o evangelho da pregação. Né? Então nós temos isso aí, irmãos, a nosso favor. E aí eles começam, irmãos, quando nós nos colocamos em transparência contra essas aberrações, fazer uso de tudo que tem direito para nos destruir com pragas, com maldições, colocando opinião pública da sua grei contra nós, né? E o engraçado é que nós achamos pessoas de todas as vertentes para nos destruírem.
mas não achamos verdadeiros homens e mulheres para nos ajudarem a tirarmos desta situação de calabouço, dessas cadeias espirituais, do fundo do poço, muitas vezes, das calúnias, né? Das perseguições, das difamações por causa da verdade. E a Bíblia é clara em dizer, a Bíblia de Jesus disse, né? Bem-aventurados que têm sede e fome da justiça, porque serão saciados. Quantas vezes eu já escutei desses pastores e desses falsos pastores, desses líderes religiosos corruptos. Ah, irmão, para conviver no mundo hoje a gente tem que fazer vista grossa. Ah, irmão, eu tenho que conviver aqui na igreja porque eu tenho mulher e filho, como é que eu vou viver? Como é que eu vou arrumar um serviço? Como é que eu vou tratar? Eu não tenho dinheiro. Eu sei de todas essas coisas, mas eu não posso falar nada. Eu preciso do dízimo, eu preciso da oferta. Eu não tenho como sobreviver. Então, irmãos, eles no fundo, no fundo, eles sabem da verdade, sabem o que estão fazendo. Por isso vai ter um preço, né? Isso vai ter um preço e realmente vão se enquadrar no falso cristianismo, vão se enquadrar entre o joio e o trigo, vão se enquadrar no joio, entre ovelhas e bodes vão se enquadrar com os bodes, entre os filhos da luz e os filhos das trevas vão se enquadrar nos filhos das trevas, entre estar à direita do Senhor e à esquerda do Senhor vão estar à esquerda do Senhor, né? E vão, obviamente, receberem o seu castigo, né? Que é o inferno, ou seja, a Bíblia fala o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, que está preparada para Satanás e seus anjos. Com Deus, irmão, não tem meio termo, e eu costumo dizer que Deus não tem amigos, tá? Deus tem filhos e filhas, lavados e remidos no sangue de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus não tem amigos. Deus tem salvos e salvas, mas não tem amigos, tá? Cuidado, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer, Deus não aceita balanças de duas medidas, Deus não aceita suborno, tá? A Bíblia diz que Deus é amor, misericórdia, mas também é um Deus de justiça, de juízo e de ira. Quantas vezes em pregações eu tenho falado, olha lá para Sodoma e Gomorra, olhem lá para a época de Noé, né? E as pessoas brincam com Deus e davam em casamento e festejavam, e de repente, né? Não acreditaram em Noé, não acreditaram nos anjos em Sodoma e Gomorra, não acreditaram em Ló. E eu costumo dizer, irmãos, quando a coisa perde o controle, o homem não tem mais o controle sobre a situação, Deus entra e entra para arrebentar. E a Bíblia é clara em dizer que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição, né? Então nós precisamos abrir as nossas ventanas, abrir o nosso entendimento espiritual. E eu gostaria de deixar algumas características dessa seita satânica, né? Que diz que a salvação é por meio dela, né? Não é mais por meio de Jesus. Ela é o único caminho que leva à salvação. E também a palavra de Deus não tem mais os seus efeitos. O que importa é a palavra que sai da boca do púlpito dos seus anciãos, comedores de feijão, beberreiros, bebem, fumam, surram suas esposas, e está tudo certo. E não existe coisa mais intrigante, irmãos, entre eles Deus no céu e a palavra desses anciãos na terra. É coisa terrível, é ferro e fogo mesmo, entendeu? E eles, quando marcam as pessoas, eles estão praticamente mais pendendo para o Velho Testamento do que para o Novo, né? Quando eles marcam, está marcado e acabou, né? Você dê um jeito de escapar, de fugir, porque eles vão te arrebentar mesmo, ainda que de forma escondida, de forma praticamente às escusas, né? Mas eles vão te perseguir. Para eles você não tem mais o direito à salvação, o direito de ficar entre eles, né? Para eles você é uma pessoa de alta periculosidade. Porque é óbvio, você vai começar a alertar os que estão ali, né? E vamos ver alguns então adjetivos e algumas qualidades que nós podemos ver impregnadas nessa seita, né? Praticamente existe um satanismo. Por quê? Eu digo satanismo porque realmente eles são antibíblicos, eles mexeram na escritura sagrada. E a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio ou um i da minha palavra. O próprio Jesus, no Apocalipse, revelou para João, né, que Deus também iria tirar a parte do livro de vida, do livro da vida dessas pessoas que mexerem ou alterassem as escrituras sagradas.
Existe um ocultismo, porque você entra ali, você não tem estudo bíblico, você não é preparado, você só batiza ali de momento, quando você vai visitar um batismo deles, e é praticamente um ocultismo. Depois que você está lá dentro é que você vai começar a ver os besteirols, e já é tarde demais. Se você começar a querer sair, você vai pagar o preço e vai sair dali muito traumatizado. Existe um trabalho de lavagem cerebral muito grande, que eles alienam, falam que só eles que vão para o céu, só eles que prestam. Eles costumam ridicularizarem outras pessoas, né? Eles não consideram outras pessoas. Todos os membros ali são orgulhosos, têm um orgulho satânico em relação às outras pessoas, né? Você pode perceber isso quando conversa com um deles, né? Quando faz um diálogo entre eles. É uma hipnose terrível, uma hipnose coletiva, né? Existe uma apostasia, uma heresia também demarcada de forma muito grande. Eles são não só homicidas espirituais, com tudo isso que eles fazem, como também, se deixarem, eles vão a fundo, eles são homicidas físicos. Eles costumam querer ver a pessoa morta, destruída, arrebentada, né? Jogada nas traças, nas sarjetas da vida, né? No fundo do poço, sem trabalhar, sem constituir um lar, uma família. São pessoas perigosas, irmãos. Não acredite em mim, entre lá e vá viver lá. Possuem a síndrome dos fariseus, praticamente visíveis, né? Só eles que prestam, torno a repetir, só eles que vão para o céu, só eles que têm a voz dos teores bíblicos que nós já lemos aí, né? Anticristão também, porque contradiz até os preceitos e as profecias de Jesus Cristo. Contra o estudo e o ensino da palavra, como já vimos, contra o evangelismo de massa, evangelismo aberto, etc, etc. Provocam dois batismos, são amaldiçoadores, são fanáticos religiosos, né? Não aceitam o Espírito Santo, não aceitam os dons do Espírito Santo, desprovidos de amor, de afeto, né? Não aceitam o ministério de pastor, mas tem lá o tal do ancião lá e cooperador, que segundo o Velho Testamento, foram tão de tentar fazer uma coisa tão terrível, tão diferente, e acabaram se condenando. O ancião foram os que entregaram a Jesus Cristo no Velho Testamento para ser crucificado, né? Então está escrito lá, Jesus foi entregue pelos anciãos, pelos escribas e fariseus, né? E os doutores da lei. Então está aí. Não aceito de forma alguma outras igrejas, né? É uma intolerância religiosa com outras denominações terrível, provoca alienação e um separatismo e um sectarismo enorme entre os membros de sua seita, né? Ensinos de demônios, porque contradizem tudo que é de Deus, doutrinas de demônios, negócio de ósculo santo, negócio de véu, isso aí é costume, não é. Isso não vai te levar ao céu de forma alguma. É uma sinagoga de Satanás, porque dizem ser judeus, dizem ser evangélicos, quando não são. Profundidades de Satanás também você encontra ali, porque eles pregam com uma certa, praticamente com uma certa eloquência que cativam todo mundo, mas sabe lá de onde vêm essas profundidades, né? Eu creio que, como não estudam a Bíblia, não aceitam o estudo, não tem um estudo dirigido da palavra, do nada não pode vir isso, né? Deve ser uma entidade espiritual aí, um Zé Pretinho, uma Pombagira, que traz essas instrumentalidades do corpo dessas pessoas, essas mensagens aí. Revelam, convidência, etc, etc, e passam pelo Espírito Santo quando não são. Igual falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, né? Ladrões, mercenários e salteadores. Trono de Satanás, por quê? Porque ali só pode abrir a boca o fulano que tem o ministério ali de ancião, né? Operação de erro, por quê? Colocam todas essas pessoas a se virarem contra todos e contra o mundo, dizendo que só eles estão certos, e na realidade não estão certo coisíssima nenhuma. Operação de engano, né? Um falso cristianismo, chega a ser um anticristianismo, né? Eles procuram também, quando você sai de lá, te traumatizam de uma certa forma, que te cria uma tortura física, uma tortura psicológica, uma alienação da vida, do mundo terrível, né? São pessoas altamente exclusivistas. Então eu gostaria de deixar aí o meu e-mail, jamalibrahimrafi@hotmail.com, e o meu telefone celular, né? Eu gostaria de deixar para vocês aí o DDD 18 99721 0495. Pessoas que tenham o mesmo ministério que o meu, as mesmas visões do céu que a minha, estão na mesma situação que eu estou, né?
praticamente perseguido por querer pregar as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas, pode entrar em contato e também que as portas possam se abrir para mim, para eu poder ter o espaço para pregar o Evangelho, para pregar a Bíblia de forma nua e crua, né? E um outro problema também, tento muitas vezes colocar esses artigos meus na imprensa da minha cidade, eu sou de Assis, São Paulo. Cada vez que mando qualquer artigo desse tipo, com esses teores aqui, eles engavetam, não soltam, não publicam nos jornais. Enfim, estão me colocando num cerco que só Deus sabe o que eu tenho passado. Mas não podemos desanimar, né? Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, né? E se perseguiram aos profetas, obviamente vão nos perseguir. O próprio Jesus disse, né? O mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são más, né? E ele também disse: e vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então nós temos que ter esse cumprimento. Como Paulo disse, eu trago as marcas de Cristo, né? Paulo, onde ia, não precisava de carta de apresentação, carteirinha de membro de igreja, indicação de pastor. Paulo tinha ele dizia, eu trago as marcas de Cristo, né? E hoje essa enrolação também, irmãos, Jesus nunca teria deixado nenhum legado espiritual para nós se ele fosse esperar ser convidado em alguma sinagoga para pregar. Pelo contrário, todo local que ele passava para pregar, ele era escorraçado, cuspido, mal interpretado. Jesus nunca foi convidado para pregar. Tanto é que ele nunca pregou, né? Ele entrava no templo, nós temos lá a mensagem que ele deu lá em Isaías 61. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar, para isso e aquilo, para libertar. Mas a gente não observa ele pregando só em templos. Ele pregava em ar livre, em montes, em praças, né? Na porta do templo. Tanto é que ele teve um momento que ele começou a ser rejeitado e os templos, ele não podia entrar no templo, que os fariseus, os doutores da lei, os, os, os escribas não permitiam, o sumo sacerdote não permitiam que Jesus pregasse nas sinagogas daquela época. E hoje nas sinagogas de hoje também é a mesma coisa, né? Nós não somos convidados para pregar, porque eles têm as pessoas próprias para pregar para eles, né? Para perpetuar a doutrina, para perpetuar os ensinos deles, né? Que nem sempre são ensinos bíblicos, né? Então, dificilmente nós vamos ser convidados para pregar hoje em dia nessas sinagogas de Satanás, porque eles só vão convidar para pregar aqueles que vão pregar justamente o que eles querem que seja pregado. Emocionalismo, sensacionalismo, né? Dízimo, oferta, mentiras, falsas profecias, para engodar essas pessoas, para reterem essas pessoas, né? Com tarde de bênção, noite da bênção, né? Com todo esse tipo de coisa. E uma coisa que também eu acho errado é pegar dinheiro, levar fogo estranho para dentro do templo e do altar do Senhor nessas sinagogas de Satanás de hoje, né? Porque eu acho que dízimo e oferta seria uma obrigação somente de batizados. E não, eles pegam dinheiro de tudo quanto é sorte de pessoas, né? Em tarde da bênção, noite da bênção, dinheiro de prostituição, de tráfico de droga, de lavagem de dinheiro, de políticos corruptos, né? Então os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres estão por aí também atuando, né? Porque é promessa bíblica. Jesus disse: eis que virão falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas e enganarão a muito. E farão sinais e prodígios, farão até fogo descer do céu. E se possível for, enganarão até os escolhidos. Então nós estamos vendo um monte de vento de doutrinas aí, conforme Jesus Cristo e Paulo disse, nosso Senhor Jesus Cristo e Paulo falou, né? É unção do caicá, é unção do paletó, é unção do dente de ouro, é unção de emagrecer, é unção do riso, é unção do helicóptero. E um monte de asneira, né? Manifestação do erro, do engano. Doutrinas de demônios. Então, meu irmão, eu vou deixar esse hangout aí e torno a repetir. Se alguém quiser entrar em contato, Jamal Ibrahim Rafi, rafi@hotmail.com. Telefone 18 997210495, Assis, Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção e até um próximo hangout. No caso, por exemplo, de antiga Guianas, né, com o dito cujo Jim Jones, que é de conhecimento de todos, e hoje nós temos algumas instituições que se dizem e levam o nome de cristãs, praticando
todo e qualquer tipo de aberração. Homens anciãos, pastores, né, entre aspas, falsos anciães, falsos pastores, né, falsos ministros do Evangelho, que estão deixando de pregar as Escrituras para pregarem doutrinas particulares, devido às suas particulares interpretações das Escrituras Sagradas. E eu me sinto no dever de colocar em pauta hoje esse tema, nesse hangout, e observando alguns detalhes que eu pude presenciar nesta seita Congregação Cristã no Brasil. Ao meu ver, entre outras, né, mas também é uma das mais perniciosas que nós encontramos hoje, principalmente porque são antibíblicas. E quando você não faz parte desse movimento, eles fazem de tudo para te arrancar de outros aquários, né, ou para, com uma determinada argumentação, levarem as almas para este aceitam batismos de outras denominações. Se você chegar lá com batismo de qualquer igreja, qualquer outra denominação, eles te forçam a batizar de novo. E um batismo no tanque, não é um batismo nas águas correntes, por imersão nos rios, não. É um batismo em tanque, particular deles, né? E a única coisa que eles oferecem para te catequizarem é você, em dias de batismo, visitar os seus cultos. Se porventura você sentir algum chamado, alguma coisa, você corre ao tanque e se lança ali dentro. Sem qualquer preparo, sem qualquer ensino bíblico, sem qualquer estudo das Escrituras, sem conhecer essa doutrina ocultista e esotérica deles, esotérico com S, tá? Não grafado com X. O esotérico deles é escrito para nós aqui com S, porque existe esotérico com X, que significa outras coisas. Também eles destroem mais um mandamento do Senhor que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, igual a esse, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eles não amam ninguém que não sejam de dentro da sua denominação. Enfim, eles não respeitam o próximo, eles não respeitam determinadas pessoas que fazem parte de outros aquários, né, de outras denominações. Enfim, eles também anulam esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Interessante isso, né? Para esta denominação. Uma vez lá, se você concordar com todos os dogmas, você é venerado, é colocado nas alturas. Por outro lado, se você questionar as inverdades que ali são pregadas à luz das Escrituras Sagradas, você começa a passar a ser alvo de perseguições, de traumas de todo e qualquer tipo, e o pior que depois você tem que, ao longo dos seus anos, conviver com esses traumas. São pessoas que não têm um pingo de afeto humano, não possuem um teor de amor e caridade de fato e em verdade, porque nós sabemos que contra praticamente fatos não existem argumentos, né? E nada pode ser contra a verdade, senão a verdade pela verdade, né? E sempre verdade. Então nós observamos eu demarquei aqui alguns fatos, né? Talvez não todos, mas alguns fatos que dá para a gente observar onde que esta denominação começa a ser antibíblica. Jesus disse: ide pregai o evangelho a todas as criaturas, povos, nações e línguas, né? Ele também disse, né? Pede-me e dar-te-ei as nações, os confins da terra por possessão. Esta é uma denominação que se achou no direito de inverter esse ditame de Jesus Cristo. Então eles não pregam. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Resolvi postar esse hangout, primeiramente para chamar a atenção de autoridades sérias que ainda possam existir nesse país,
né? Autoridades competentes, né? Que saibam discernir entre o certo, o errado, a verdade, a mentira, a justiça e a injustiça. E também conclamo aos líderes religiosos, né? Que possuem também a primazia da ordem, da decência, né? Primando pela verdade, pela, pela verdadeira e sã doutrina. Também não é admissível que em pleno século XXI, né, nós tenhamos de nos submeter a determinadas situações como estas, ainda que com um teor religioso, espiritual, e se utilizando praticamente das escrituras sagradas para criarmos barbarismos, como a história já relata. O evangelho, são contra a pregação em massa, pregação em áreas abertas, né? E dizem que só pregam se alguns dos membros receberem uma revelação divina em especial a respeito dessa ou aquela pessoa. Aí eles vão te buscar. Uma coisa complicada, né? Pôr-se contra a palavra de Deus e criar uma outra historieta. Recusam um dos ministérios que, embora haja falso pastor, falso mestre, falso profeta, também há os verdadeiros. Então nós precisamos observar que eles negam o ministério de pastor. Ao invés de chamar os seus pregadores, que deveriam ser chamados de pastores, ainda embora existindo os falsos e verdadeiros por aí, eles não aceitam e tiram esse ministério da Bíblia por conta própria, baseado nas revelações que dizem ter um tal de Luís Franciscon, que o próprio Paulo disse, né? Ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema, maldito. E o próprio Paulo diz, não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. Então, irmãos, continuando aí, a Bíblia diz também que existe um só batismo, uma só fé e um só Deus. Eles não aceitam